E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Querida amiga, querido amigo, Feliz Natal! O Espírito Emmanuel, por meio do médium Chico Xavier, escreveu de maneira muito sábia que o Antigo Testamento é o clamor do ser humano para Deus ou na direção de Deus, representado esse clamor na saga dos vários profetas. Os vários profetas sintetizam, resumem esse clamor da criatura aflita, em sofrimento, vivendo as convulsões e os paradoxos humanos, e essa súplica em direção a Deus. O Antigo Testamento, portanto, pode ser resumido nessa súplica. Jesus é a resposta. Emmanuel vai dizer que a resposta de Deus chama-se Jesus. Por isso, o Natal, ou natalício de Jesus, representa esse momento de uma nova época. Época essa que não foi a época que ele nasceu. Assinala-se o anúncio de uma nova época na época que ele nasceu. Mas ele está anunciando, na verdade, uma boa nova, uma boa notícia para uma outra época, para uma época diferente, quando essa mensagem do seu nascimento deveria ecoar nos corações das criaturas. Em outras palavras, o natalício de Jesus representa o anúncio daquilo que um dia a humanidade vai viver com ele, envolvida com ele. Não ele em pessoa física, mas quando estivermos realmente convivendo com ele. Porque o nascimento de Jesus é a mensagem de que ele veio até nós, mas que só se dará um Natal verdadeiro na Terra quando nós formos até ele. Dessa forma, e quando isso ocorrer, a Terra estará convivendo de uma maneira mais presente, de uma maneira real com Jesus na Terra. Jesus estará caminhando entre as criaturas humanas quando isso ocorrer. É por essa razão que o nascimento dele marcou a história, sintetizou uma nova época. Mas a verdade é que os teólogos e filósofos acadêmicos, alguns dos quais céticos, aqueles que examinam a ciência da religião, as teorias a respeito do cristianismo especialmente, todos eles se voltam para o nascimento de Jesus e se perguntam por que tanta importância no nascimento de alguém. Afinal, nascer todo mundo nasce.
E é verdade, tem uma certa razão em relação a isso. Nascer, todo mundo nasce. Para nascer não há nenhum mérito. Não há nenhum mérito em nascer, porque da mesma forma que Gandhi nasceu, Gengis Khan nasceu também. Da mesma forma que Átila, Alarico, da mesma forma que Alexandre Magno na Macedônia, Hitler e outros nasceram Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Teresa de Ávila e tantos outros vultos na história da humanidade. Nascer não representa nenhum mérito, porque o nascimento não é sintoma de nenhuma condecoração, de nenhum esforço. Por isso, em tese, o nascimento não deveria representar em Jesus uma grande glória. Mas vamos perceber que não é bem assim. Apesar de concordar que a cruz, o outro extremo, tem um símbolo muito mais profundo, porque se o nascimento é comum, aquilo que ele fez em holocausto, ninguém conseguiu copiá-lo, ninguém conseguiu imitá-lo na mesma grandeza e no mesmo nível. Então é óbvio que, como diz Emmanuel, o berço dele representa o momento em que a humanidade recebe aquilo que é mais nobre em termos humanos. A humanidade conseguiu se elevar no mais alto grau de humanidade no berço dele. Mas a cruz não representa mais humanidade, representa transcendência da humanidade. Enquanto o Natal dele, o nascimento dele, representa o momento em que a humanidade eleva-se no mais alto nível possível de humanidade, porque ele se torna humano como nós, vale dizer, vive a experiência física como nós. No momento da cruz, há a transcendência desse estado de humanidade. Por que o nascimento dele é assinalado por grandes manifestações? Porque até hoje, o mundo, de maneira geral, conclama o nascimento dele. Mas porque em Jesus, o seu nascimento representa algo especial. Só a visão espírita, as lentes que o Espiritismo fornece para dizer que não é o nascimento em si que representa a glória do Natal de Jesus, mas a anterioridade da experiência material que resultou naquele nascimento. O Espiritismo oferece a chave para uma série de fenômenos, diz Allan Kardec, especialmente fenômenos que são colocados nos Evangelhos e que passam despercebidos ao olhar que não tem essa chave. Qual é a chave do Espiritismo? A imortalidade da alma, a eternidade do ser espiritual, a anterioridade da vida material, da vida física. É que vale dizer não apenas a sobrevivência do espírito à morte, a continuidade da vida após a morte, mas, sobretudo, nesse caso, a anterioridade do ser espiritual ao berço. É que vale dizer que a mente antecede a matéria. E graças a isso nós temos aí o suporte essencial para entendermos o nascimento dele. Porque o Natal de Jesus é especial. Não por conta do nascimento, porque se nós examinarmos do ponto de vista material, chegaremos às mesmas conclusões desses acadêmicos, desses pensadores, desses filósofos. Mas porque nós, com a chave que o Espiritismo dá, com a lente que o Espiritismo dá, podemos ver mais além, porque percebemos que não é necessariamente apenas um nascimento material, mas aquilo que foi escolhido, que foi deliberado, que foi optado, que foi arranjado, que foi programado antes do nascimento dele. O nascimento dele é apenas, ou é um efeito, resulta de uma consequência, é o resultado de uma grande manifestação de renúncia, de amor, de espiritualidade superior, porque ele renunciou o sólio do Altíssimo, a glória estelar, a condição sublimada de espírito excelso e pleno para escolher mergulhar na experiência terrestre, na sombra da matéria, na vida de trevas do mundo material, especialmente naquela época, para conviver com as criaturas humanas, para não ser um modelo apenas teórico que ensina e que envia os seus missionários, mas ele pessoalmente quis dar o exemplo. Se Buda ensinou a iluminação interna, se Sócrates e Platão falavam da ética, da nobreza e da educação moral, se Spinoza falava de uma espiritualidade panteísta, se Kant falava da relação do indivíduo com as leis e a dignidade humana, se por acaso nós examinarmos, por exemplo, Krishna
com seu processo de metanoia, de renovação, se nós examinarmos Moisés e a grande perspectiva de legislador que ele ofereceu na ética civil e formal do seu povo e de todos os povos, se nós examinarmos o foco específico de uma personalidade como Francisco de Assis e outros que ofereceram lições essenciais para a humanidade, mas todos eles tiveram campos de atuação específico. A respeito do amor, Jesus escolheu ele mesmo dar a lição, porque o amor é um ensinamento que não se dá teorizando, mas se dá vivenciando, vivendo. E como ele era a vivência por excelência, era o modelo de perfeição, a referência maior, ele escolheu ensinar vivendo o amor entre as criaturas. Por isso, o Natal de Jesus é essa escolha de renúncia sublime, onde ele abdica das experiências sublimadas de organização do orbe, de estruturação da vida interplanetária, como diz Emmanuel em A Caminho da Luz, para mergulhar na experiência física e viver numa condição semelhante a nós e em alguns momentos mais humilde do que a nossa. O Rei Solar, o governador espiritual da Terra, o príncipe dos processos espirituais do planeta, renuncia a tudo isso para mergulhar no corpo físico, para nascer numa manjedoura misérrima, miserável, para, naturalmente, viver uma experiência humana das mais simples e mais desataviadas, onde a manjedoura já é o símbolo da experiência da redenção humana, da iluminação humana, como dizer que a porta que se abre para a vida física deve começar na humildade. Aliás, a primeira das virtudes. A humildade é a porta inicial com que nós começamos a vida, nós vivenciamos a experiência física, como se dissesse para nós que o maior gênio do mundo um dia foi um feto, foi um embrião, que o maior coração da humanidade, que a maior sensibilidade artística, que o maior pensador em qualquer área, um dia foi uma criança, um dia passou por um processo de fragilidade, de vulnerabilidade e teve que confiar em experiências e em providências mais altas. Essa é a mensagem do Natal de Jesus, que começa numa manjedoura, como se dissesse que não é importante de onde você começa, mas para onde você vai. Que a origem em si mesma não é o mais relevante, mas o que é que você faz dela durante o seu caminho. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, costuma dizer e faz em determinado momento uma analogia de Jesus com Adão. É uma tradição antiga do povo hebreu, onde Adão, imagem e semelhança de Deus, o homem que foi criado, o ser humano que foi criado do barro, do lodo da terra, Adão representa um biótipo que na tradição do povo hebreu e numa linguagem simbólica, numa linguagem figurada, esse Adão fracassou. Na célebre história que está presente no Antigo Testamento, a expulsão do paraíso e assim por diante. Esse fracasso de Adão representa esse modelo de homem que fracassou, como se o homem convencional, o homem hebreu, que representaria ali naquela época o homem de toda a humanidade, fracassou, teve uma queda, porque naturalmente viveu a experiência humanamente demais. E Paulo, na Epístola aos Coríntios, faz essa analogia, culto que era, bastante erudito pelas tradições e das tradições da cultura hebraica, das tradições judaicas, e ele então estabelece nos seus escritos que Jesus era o novo Adão, ou segundo Adão, ou o último Adão, como preferem alguns estudiosos. O que é que isso quer dizer? Que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus na figura simbólica da Bíblia é Jesus. Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Veja que expressão interessante, imagem e semelhança de Deus. Aí a gente pega o Livro dos Espíritos, questão 625, modelo e guia da humanidade que Deus ofereceu para ser a referência. Imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus é esse Adão aperfeiçoado, é essa referência, esse biótipo, onde o Adão convencional caiu, como diz o apóstolo Paulo, e Jesus vem para suprir a sua queda num gesto de altruísmo profundo para compensar o egoísmo, o narcisismo e o orgulho da figura do Adão original, ou melhor, do Adão ancestral, do chamado Adão
convencional. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, ou paz na terra e paz na terra aos homens de boa vontade. A verdade é que é uma trilogia que fala daquela época dos pastores que recebem a visita do anjo, e mais tarde a tradição da Bíblia fala de um exército celeste ou celestial, como a dizer que era uma corte espiritual, que aparece cantando esse hino, glória a Deus nas alturas. É uma tríade, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, ou boa vontade dos homens. Se nós decodificarmos, esse é o símbolo do Natal, essa trilogia. O Natal representa o momento onde a gente deve voltar-se para a divindade, como símbolo do que a gente deve fazer durante todo o ano, voltar-se para a divindade para glorificar, coisa que quase sempre nós não fazemos. Produzir, desejar, fomentar, acreditar e trabalhar para gerar paz na terra entre os homens. Mas de nada disso servirá e nada disso conseguiremos se tudo isso não começar com a boa vontade nos sentimentos, com a boa vontade no coração, com a boa vontade da alma. Ou seja, a boa vontade é o começo para mais tarde gerarmos paz na terra entre os homens e mais adiante glorificar a Deus nas alturas. Tudo isso para dizer da nossa gratidão. Estamos encerrando as atividades do ano corrente com grande felicidade, com júbilo, pelas experiências exitosas, pela grata satisfação de poder trabalhar na vinha do Senhor, de poder colaborar, ainda que de maneira ínfima, com os corações queridos. Temos uma série de projetos para o ano vindouro, que já começa em nossos sentimentos a partir de agora. Os projetos se multiplicam, as tarefas expandem, há uma série de ideias e de colaboradores novos, de uma equipe que tem se formado em prol da divulgação espírita, em prol da multiplicação do bem em toda parte. E é óbvio que isso nos engrandece o coração, nos gratifica o sentimento, porque acreditamos e ratificamos, confirmamos nessa experiência recente que o trabalho só começa, que há muito campo a joeirar, que há muito o que fazer e que os primeiros frutos que nós vemos e que nos dá uma imensa alegria são apenas os pródromos daquilo que podemos ver se nos dedicarmos com afinco, em que pese as imperfeições, as limitações que carregamos. Aproveitamos para pedir desculpas diante de qualquer equívoco que possa ter havido durante o ano, aproveitar esse momento para dizer que a nossa satisfação foi imensa, que houve dificuldades, houve muitos desafios, houve alguns desafios muito duros, algumas situações bastante impactantes, mas ainda assim permanecemos intimoratos. E isso nos gratifica profundamente, porque nos fala da beleza da doutrina espírita. Sentimos na alma algumas dificuldades, nem sempre interpretadas de uma maneira bondosa, caridosa. Em alguns momentos é óbvio que a incompreensão assinala os nossos passos, mas ainda assim permanecemos no ideal e não arrependemos-nos de permanecer no ideal, em alguns momentos mantendo silêncio, não respondendo ofensas, trabalhando no bem, convivendo com as pessoas, ainda aquelas que não gostem de nós, permanecemos convivendo com elas, tratando-as bem, porque esse é o espírito do Natal. E com isso nós não nos arrependemos, nunca nos arrependemos de não valorizar a malquerença, de não devolver a calúnia, a intriga, a fofoca, a maledicência, a inveja e até mesmo, em alguns momentos, a agressão e a irritabilidade direta em relação à nossa pessoa. Permanecemos em paz e nunca nos arrependemos de termos feito silêncio e termos respondido isso com as armas do trabalho e do serviço ao próximo, porque o serviço ao próximo gera um grito muito maior do que qualquer palavra perturbadora que gire à nossa volta. Tudo isso para falar, aproveite o seu Natal, para cantar hosanas a Deus, para agradecer a oportunidade, para se reconciliar com você mesmo.
para se reconciliar com o seu próximo. Aproveite o seu Natal para desfazer os nós da sua vida, para fazer uma reflexão a respeito daquilo que abateu a sua existência, aquilo que foi pedra de tropeço no seu caminho nesse ano, aquilo que constituiu gravame em sua alma, aquilo que lhe deu angústia, aquilo que você não conseguiu superar. Faça uma reflexão acurada. Se você é vítima de calúnia, se você passa por dificuldades, se você vivencia intrigas, inclusive entre os seus mais próximos, os seus familiares, os seus colegas de trabalho, os seus confrades e amigos do ideal religioso, do ideal espiritual, não se afaste deles. Devolva o mal com o bem e permaneça, porque se a luz que você tem apaga-se, como ficarão as criaturas em treva? Seja você a luz. Não é você que deve se envergonhar e bater em retirada. Conviva com as criaturas. Jesus tolerou e suportou os equívocos do mundo, mas não fugiu dele, permaneceu, porque em verdade não há força mais corajosa e mais intimorata do que a força do bem. E a força do bem que diminui as trevas. Não se apavore, não se atormente. Se é vítima de intriga e de maldade alheia, encarregue a Deus aqueles que assim procedem e continue vivendo com eles. Ainda assim, trata-os bem e continua os amando, sendo afável, estimando, porque esse é o espírito do Natal. Procure avaliar os tropeços sem culpa, sem tormento, apenas com honestidade, para poder corrigi-los enquanto é tempo, em vez de ficar se enganando e achando que está tudo bem. Faça uma reflexão. Se você sentir angústia na época de Natal, avalie, porque o Natal é boas novas de alegria. Ainda que a sua família, esteja passando por problemas, ainda que você tenha vivido o sofrimento indiscutível da morte de seres queridos, da partida de entes que você ama, ainda assim a angústia, a melancolia excessiva do Natal ou no Natal é uma mensagem que o seu inconsciente, sua alma está dando para você, que é necessário reavaliar, que alguma coisa precisa ser alinhada em sua alma, no seu mundo interno. Faça essa reflexão. Aproveite o Natal para ser mais grato à vida, para ser mais positivo à existência. Se o seu pai foi ausente, se a sua mãe é negligente com você, rejeitou você, não prestou atenção, esqueça isso, esqueça isso. Procure perdoá-los, procure desculpá-los, procure entender que cada um está num nível específico e que talvez eles não tinham condição de ter outro nível de maturidade. Como você já passou por níveis de maturidade onde você errou com pessoas, equivocou-se, fez o mal, tropeçou com indivíduos e em alguns momentos afetou a sensibilidade de outro e você nem se deu conta. Era o nível de maturidade deles. Agradeça a Deus porque eles permitiram que você nascesse, que você estivesse nesse mundo, que você pudesse viver a experiência terrestre, ainda que com sofrimento você está tendo a chance de amadurecer, de aprender, de crescer. Isso é uma bênção. Agradeça, deixe tudo para lá, esqueça o resto. Não agasalhe mágoas, porque isso vai lhe destruir de dentro para fora. Procure cultivar o bem. Procure perceber que, por mais que você viva assumindo a vida das outras pessoas, você estará sempre em desalinho com a sua própria vida se você não começar a fazer o Natal em você. Porque a verdadeira mensagem do Natal é você trabalhar o seu coração. Essa é a mensagem do Natal. O nascimento de Jesus vem nos convidar a uma interiorização, para que Jesus nasça em nossa intimidade. Enquanto você não trabalhar os seus sentimentos, enquanto você não procurar avaliar o que você precisa fazer para alcançar por definitivo a plenitude, você estará em desalinho com o espírito de Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens.